Shalom, bem-vindos a Maoz Israel. Estamos continuando nossa série sobre Israel em guerra. Fiquem ligados. Oi, Shalom, aqui é a Kobe do Ministério Maoz Israel. Estou com o meu amigo aqui, Alan. Shalom! Estamos indo em direção ao sul para nos encontrar com nossos soldados especiais, nossos heróis que estão protegendo Israel. Fazendo o mínimo que podemos fazer, estamos a caminho. Finalmente chegamos aqui, estamos na fronteira de Gaza, trazendo para alguns jovens incríveis, homens e mulheres, comida, nutrição e equipamentos muito necessários que eles podem usar. É bem incrível, o Senhor nos deu graça para conseguir algumas dessas coisas. Vamos nos encontrar com alguns dos nossos homens e mulheres incríveis e dar-lhes um pouco de comida agora mesmo. Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Temos nosso veículo cheio de suprimentos e equipamentos. Para nossos maravilhosos soldados, estamos viajando até a fronteira sul de Gaza. E iremos até a fronteira do Líbano hoje, sim, em um dia. E vamos encontrar algumas pessoas incríveis. Vamos lá. Obrigado. Ou seja, eles sabiam o que precisavam. Muito obrigado. Olá, queridos. Meu nome é Daniel Yahav e sou pastor na congregação Peniel em Tiberíades. Muito grato por esse equipamento que recebemos através do Maoz. Estes são painéis solares que permitem carregar baterias e power banks. Isso será muito útil quando a eletricidade for atingida e cair. Shalom, shalom, aqui é a Allen, da equipe Maoz Israel. E hoje queremos mostrar o que estamos comprando para nossos soldados para mantê-los aquecidos no inverno. Estamos comprando 2.000 jaquetas de lã para que eles fiquem bem. Eles estão na fronteira de Gaza. Então, obrigado pelo seu apoio, obrigado por amar e orar por Israel nesse momento de necessidades. Viemos para o sul em base secreta aqui. Vamos mostrar tudo para vocês. Esse é um amigo maravilhoso meu, pastor David Safafa. Alguns dos rapazes dele, crentes maravilhosos, estão aqui servindo e vamos trazer para eles algumas coisas. Faz muito frio aqui no deserto. Estamos trazendo algumas coisas para mantê-los aquecidos, algumas coisas para dar-lhes eletricidade para que possam ligar para suas famílias. Obrigado, pessoal, por esse grande presente. Está bem. E temos algumas coisas também para ajudar com o moral. Procuramos por garrafas de água, mas sem sucesso. Fomos informados de que a qualquer momento poderíamos ficar sem água, eletricidade e necessidades básicas por cerca de 72 horas. Alguns relatórios dizem semanas, alguns relatórios dizem uma semana. Não temos certeza do tempo exato, mas queremos estar preparados. E, na verdade, vamos tentar ajudar alguns outros que não conseguem encontrar água também. Encontrei um bom amigo meu, precisava de um pouco, estava na mesma situação, não conseguia encontrar água. Então, pegue uma, vamos dar-lhes algumas dessas para a família dele, de 5 pessoas, caso precisemos delas. Eu oro a Deus para que não precisemos de água, de emergência, mas caso precisemos, temos. Então, obrigado, Senhor. Senhor, abençoe todos aqueles que estão orando por Israel. Você pode ajudar a fornecer a ajuda tão necessária aos israelenses afetados pela guerra. Visite maozisraelbrasil.org e faça uma doação generosa hoje. Shalom de Jerusalém, meu nome é Shani Ferguson e a palavra hebraica do dia é Shavui. A palavra Shavui, ou Shivuim, no plural, significa cativos ou reféns. Se você ouviu os israelenses falarem de reféns em Gaza, provavelmente ouviu-os chamarem os reféns de Hatufim e Hatufot.
Esta palavra moderna, usada para descrever as centenas de israelenses e estrangeiros sequestrados em 7 de outubro, é melhor traduzida como sequestrados ou, literalmente, arrebatados. Mas a palavra original para refém, shavui, pode ser encontrada na Bíblia. Shavui vem da raiz shin bet hei, shavá, que significa capturar ou agarrar. Curiosamente, os historiadores acreditam que a palavra shavui, na verdade, deriva da palavra lashuv, que significa retornar. Em outras palavras, quando os falantes de hebraico falavam de seus reféns, estava implícita na palavra a esperança de sua eventual redenção. A história de Israel está cheia de situações de reféns, desde Abraão, que levou cerca de 300 guerreiros de sua casa para resgatar seu sobrinho Ló, quando reis em batalha saquearam a cidade e o povo de Sodoma, onde Ló morava. Enquanto nos tempos modernos os reféns são tomados para obter vantagem em negociações de curto prazo, nos dias bíblicos aqueles feitos reféns eram geralmente exilados ou transformados em escravos. Vale notar que a captura na Bíblia não se limita à captura física. Em Isaías 61, o profeta profetizou: "O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos." Likho leshuinto. Aqui, Isaías descreve um estado espiritual e emocional de cativeiro que o Espírito do Senhor pode eliminar. A beleza dos dois estados de escravidão, seja seu coração preso por feridas do passado, ou você fisicamente mantido refém em um túnel em Gaza, é que Deus está disposto e é capaz de libertá-lo. No entanto, cabe a nós suplicarmos a Ele por sua intervenção. Nota interessante sobre Abraão. Quando Abraão soube da captura de Ló, ele não pensou: "Não é meu problema, ele não faz mais parte da minha casa", ou "Ló escolheu Sodoma, bem feito para ele". Ele imediatamente levou os homens disponíveis e arriscou sua própria vida para resgatá-lo. Este é o verdadeiro coração de um pai. E talvez haja uma mensagem aqui para nós. Você conhece alguém que está em cativeiro? Um shavui, mantido cativo por vício, um relacionamento prejudicial, ou como testemunhamos recentemente, fisicamente mantido em cativeiro? É o coração do Pai, o desejo do Espírito do soberano Deus, que sejamos livres. Reserve um minuto e pense em alguém que precisa ser libertado. E vamos declarar o ano do favor do Senhor sobre suas vidas e sua futura liberdade. Isso é tudo para a palavra hebraica do dia. Até a próxima. Eu sou Shani Ferguson. Shalom de Jerusalém. Shalom, bem-vindo ao Maus Israel. No programa de hoje, continuamos nossa série Israel em Guerra. E continuamos de onde paramos, falando mais sobre o que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Qualquer que seja o motivo, muitos aspectos importantes não estão sendo cobertos de forma alguma ou estão sendo muito poucos cobertos pelas notícias e mídias internacionais. Conforme viajei nos últimos meses fora de Israel, falando sobre os eventos de 7 de outubro e mais, fiquei chocado ao ouvir o que as pessoas ao redor do mundo estão aprendendo na mídia sobre Israel. Para começar, o que muitas pessoas não sabem é que não apenas israelenses foram mortos e feitos reféns naquele dia. Dezenas de não-israelenses foram mortos em 7 de outubro e dezenas de pessoas que são cidadãos de outros países, também foram feitas reféns. O Hamas não se importava com o que eles levavam. Eles não se importavam com o que eram, ou que se eram pró-Israel ou pró-Palestina. O Hamas simplesmente levava qualquer um, se conseguisse sequestrá-los. Dezenas de quase 250 reféns têm passaportes estrangeiros, razão pela qual alguns deles foram libertados, porque possuem cidadania de outros países que fizeram seus próprios acordos para libertá-los. Trabalhadores estrangeiros tailandeses, nepaleses, filipinos e outros foram sequestrados, assim como cidadãos alemães, russos, americanos e mais. O Hamas sequestrou beduínos, árabes, muçulmanos, não importava para eles. E algo que também não é conhecido é a diversidade das pessoas que foram sequestradas. Mais de 93% das pessoas sequestradas e feitas reféns não eram soldados, mas apenas pessoas comuns, como eu e você. E o mais jovem, Kfir Bibas, tinha apenas 10 meses quando foi feito refém. E se ele ainda estiver vivo, completou 1 ano recentemente e seu irmão 4 anos. Todos foram levados de Nir Oz. O homem mais velho levado, Aryeh Zalmanovich, também era de Nir Oz,
e está confirmado como morto, presumivelmente assassinado por terroristas do Hamas. As histórias das mais de 250 vítimas sequestradas são dolorosas, mas servem para nos lembrar que muitas delas ainda estão vivas e valem a pena lutar por elas. E devemos entender o quão trágica essa situação é. Estamos agora aprendendo muito sobre o que aconteceu em 7 de outubro. E o que está acontecendo agora com elas em Gaza, pelos ex-reféns que foram libertados. A maioria das coisas são chocantes e perturbadoras. Outra coisa que as pessoas não sabem sobre o que aconteceu em 7 de outubro é que o Hamas deliberadamente danificou as fontes de alimentos de Israel. Há agora uma crise entre os agricultores do sul de Israel. O Hamas atacou estrategicamente áreas agrícolas. Israel depende de um grande número de trabalhadores estrangeiros para ajudar na colheita. Israel oferece bons empregos para os trabalhadores, e eles são uma parte inestimável do abastecimento de alimentos de Israel. Pelo menos 39 trabalhadores tailandeses foram mortos. 32 foram sequestrados. Mais de 7.000 trabalhadores agrícolas tailandeses vitais deixaram Israel como resultado. O Hamas também entrou nos campos e danificou o que pôde, queimou as estufas e mais. Eles entraram nas granjas de frangos de Israel e destruíram edifícios, cortaram cercas para que os frangos escapassem, o que teve um impacto severo no abastecimento de aves e ovos em Israel. Assim, em todo o território israelense, cerca de 40% da força de trabalho agrícola, que é de 30.000 pessoas, foi perdida. Além de trabalhadores tailandeses, outros trabalhadores estrangeiros também deixaram o país e um terço das terras agrícolas em áreas próximas à fronteira de Gaza está interditada desde 7 de outubro por razões de segurança. Cerca de 20% das terras agrícolas de Israel estão localizadas na área da fronteira de Gaza. Isso inclui 60% dos campos de batata, 50% dos campos de tomate, 40% das áreas onde se cultiva repolho e cenoura e mais. Os preços de todas as frutas e vegetais aumentaram em Israel. O preço dos pepinos, por exemplo, aumentou 90%. O preço dos tomates subiu mais de 50% e assim por diante. Pela primeira vez na história de Israel, há um aumento repentino nos problemas de saúde pública devido à falta de nutrição em Israel. Isso é diretamente resultante da falta de frutas e vegetais devido à crise de abastecimento e aos custos excessivos. A falta de trabalhadores traz um novo significado à escritura. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, nossa equipe israelense, entre muitos outros, está descendo regularmente e voluntariando nosso tempo para colher no sul de Israel para ajudar os agricultores. Mas o problema é maior porque ainda temos uma enorme falta de milhares de trabalhadores que podem continuar o trabalho da colheita. Então, por favor, orem, literalmente, para que os trabalhadores venham e para que a crise agrícola de Israel termine, que é apenas mais um resultado dos ataques bárbaros de 7 de outubro. Outra coisa que a maioria das pessoas fora de Israel não sabem é a extensão dos horrores que o Hamas cometeu. É difícil para as pessoas normais e decentes acreditarem que alguém faria as coisas que eles fizeram em 7 de outubro. Mas é importante que o mundo saiba, e especialmente os cristãos saibam, os horrores do que aconteceu naquele dia. Não entrarei em muitos detalhes gráficos aqui, porque os fatos são muito perturbadores. Mas, ao estudar os relatórios forenses, fica claro que os eventos de 7 de outubro foram tão horríveis quanto aqueles cometidos durante o Holocausto. Sabemos que dezenas e dezenas de pessoas foram queimadas e depois decapitadas, e outras foram decapitadas e depois queimadas. Mais de 50 bebês foram decapitados. E entre as piores atrocidades estão os ataques violentos contra mulheres, que são sem precedentes em número e nível de brutalidade que não vimos antes. Isso também ocorre com crianças pequenas, como terroristas capturados pelo Hamas confessaram às forças israelenses. Fomos instruídos a estragar as crianças pequenas de todas as maneiras possíveis. E foi isso que fizemos. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é a extensão da participação dos civis de Gaza em 7 de outubro. Na verdade, essa questão vai muito além do que aconteceu em 7 de outubro. Em muitos aspectos, é o problema principal que remonta
há décadas. A cultura e a sociedade de Gaza são o problema, não apenas o terror de Hamas. Civis palestinos de Gaza foram informados pelos invasores do Hamas que Israel estava fraco, após conseguir invadir, assassinar, estuprar e queimar centenas de pessoas em Israel. Eles comunicaram aos civis em Gaza dizendo que agora era a chance deles cruzarem a fronteira e fazer o que quisessem com os israelenses. E com alegria foi exatamente isso que esses gazitas nos fizeram. Numerosas testemunhas de diferentes locais relataram a mesma coisa, que não eram militantes do Hamas, mas civis comuns e regulares de Gaza que atravessaram a fronteira em massa. Eles andavam pelas cidades e vilas por diferentes áreas de Israel como se fossem donos do lugar. Grande número deles entrou em Israel. A maioria fugiu de volta para Gaza após a chegada das forças de Israel. Muitos desses civis foram capturados e confessaram o que o Hamas havia lhes dito, enviado mensagens, dizendo que poderiam vir saquear, estuprar, roubar e matar israelenses. O ponto aqui é que, uma vez que sentiram que tinham a capacidade de fazer isso, foi exatamente o que fizeram. Um soldado israelense que estava escapando de militantes do Hamas foi atacado por 10 desses civis, que roubaram sua arma e tentaram atirar nele. Felizmente, a arma emperrou, porque estava cheia de areia e não disparou, então eles não conseguiram matá-lo. Por isso, Israel não utiliza a palavra civis, mas se refere a eles como envolvidos e não envolvidos. O termo civil tornou-se obscuro, porque agora vemos claramente que a cultura em Gaza é onde muitos civis não militares estão procurando a oportunidade de prejudicar os israelenses. Agora que muitos dos reféns foram libertados, estamos aprendendo muito mais sobre o que esses civis em Gaza estão fazendo. Quando os reféns foram levados para Gaza, pudemos ver em evidências de vídeo como os civis responderam, desfilando com eles pela cidade. Isso diz muito sobre a cultura deles. E à medida em que os reféns são transportados de um lugar para o outro, há filmagens de multidões raivosas de civis normais de Gaza cercando e tentando matar os sequestrados. Portanto, a situação de segurança dos reféns não se resume apenas aos atos violentos que o Hamas está infligindo sobre eles, mas também ao perigo representado pelo que os civis palestinos regulares de Gaza farão com eles se tiverem a oportunidade. E agora estão chegando relatos que confirmam totalmente tudo isso. Sabemos de pelo menos vários reféns que foram comprados por famílias civis em Gaza. E essas famílias fizeram coisas indescritíveis a essas pessoas e, graças a Deus, alguns deles foram libertados, mas não antes de sofrerem traumas horríveis. Adin Adahar, um soldado das Forças de Defesa de Israel, foi morto durante os ataques do Hamas em 7 de outubro em Israel. Ele foi desmembrado e tentaram vender seus restos mortais em Gaza por $10.000. As forças de segurança israelenses encontraram seus restos mortais no freezer de uma sorveteria em uma área comercial central de Gaza. Então, além do horror óbvio dessa história, o problema maior é que há um mercado real para os israelenses desmembrados em Gaza. Que tipo de sociedade é essa? Que tipo de pessoas e culturas fomentam essas coisas bárbaras e desumanas? O que as pessoas não sabem e o que elas deveriam saber é que o envolvimento dos civis de Gaza em 7 de outubro e o envolvimento na guerra é muito vasto e disseminado. Apesar dos horrores que Israel sofreu, sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor prometeu que não abandonaria o seu povo, Israel. E sabemos que muitas nações ao redor do mundo continuarão a se opor ao Deus de Israel e ao povo da terra. Mas também estamos cheios de fé e encorajados ao ver sua promessa de que Ele está levantando fiéis crentes de todas as nações da terra para apoiar Israel, orar como sentinelas no muro e apoiar Israel na obra do Senhor para tocar vidas na terra. A Escritura diz que aqueles que abençoam Israel serão abençoados. E eu quero que você considere se tornar um parceiro conosco aqui no Maoz Israel.
E sua doação pode fazer uma diferença incrível, e seu apoio a Israel, tanto através de orações quanto de bênçãos financeiras, fará diferença na terra. E eu sei que Deus multiplicará seus esforços, mesmo diante da dificuldade. Bênçãos de Maoz Israel. Eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Essa é a casa onde a família Or foi sequestrada. As crianças foram devolvidas após 50 dias. O pai ainda está lá. Quando os terroristas vieram, foram até o estacionamento e levaram todos os estepes dos carros, arrombaram todos os carros, pegaram os estepes dos carros e os colocaram ao redor das casas para que a fumaça e os danos ficassem pretos. Eles invadiram essas casas, pegaram as roupas dos armários e as colocaram bem na frente dos abrigos antiaéreos e atearam fogo nelas porque estavam tentando sufocar as famílias que estavam nos abrigos. Parece que eles estudaram como causar o máximo de dano possível. Não é sobre eliminar o povo judeu, é sobre destruir tudo que está no caminho deles, da forma mais feia possível. Quando as famílias não conseguiam mais respirar nos abrigos antiaéreos e saíam, eram sequestradas ou assassinadas. Kibbutz Be'eri teve cerca de 100 pessoas assassinadas. Não é nenhuma comunidade tão grande. Esta casa pertencia à família Sharabi. As meninas, eles as mataram primeiro. Deixaram os pais assistirem, depois mataram a mãe. O pai supostamente sequestrado, mas entre os reféns que foram devolvidos, ninguém realmente o viu. Não sabemos onde ele está. Ninguém sobreviveu para contar a história do que aconteceu naquela casa. Mas os vizinhos dizem que os gritos eram desumanos. E o que resta é melhor não ser descrito. Eles faziam questão de matar as crianças primeiro. Foram a outras famílias e mataram os pais na frente das crianças. Era sempre importante para eles infligirem o máximo de dor e sofrimento. É isso que eles fazem. Então, os terroristas chegaram à porta do abrigo antiaéreo e atiraram através dela. Havia um menino de 15 anos segurando a maçaneta para que não pudessem entrar. Como podem ver, os abrigos antiaéreos não são feitos com trancas, porque são projetados para proteger os civis de mísseis, não de infiltração de terroristas. Então atiraram nele. E ele sangrou até a morte. Demorou um tempo. Uma das balas atingiu a mãe, que estava sentada aqui. Ela morreu na hora. E o pai estava aqui
e havia uma filha de 13 anos no armário. Ela entrou em uma mala e depois a colocaram no armário e ela estava no telefone com as forças de segurança o tempo todo em que isso estava acontecendo. Eles vieram e atiraram do lado de fora. Eles atingiram o armário, mas ela sobreviveu. Ela sobreviveu ilesa e o pai perdeu uma perna. Vou mostrar algumas fotos do lado de fora. Eles tentaram explodir o abrigo antiaéreo com granadas. Eles só causaram danos à parede externa. Mas tudo isso está preto porque entraram no quarto aqui e esvaziaram o armário. E esvaziaram o armário. Pegaram as roupas, colocaram em frente ao abrigo antiaéreo e atearam fogo porque estavam tentando sufocá-los. Aqui é onde colocaram a bomba e tentaram entrar no abrigo antiaéreo. Mas não conseguiram. Eles continuaram atirando do lado de fora. Esta é uma das casas onde eles simplesmente ficaram aqui e tentaram entrar. Na verdade, todo esse bairro é um bairro conhecido por famílias com crianças pequenas. E quando eles cruzaram a cerca de poucos metros daqui, vieram e atacaram este bairro primeiro. Eles queriam famílias. Eles queriam gerações. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.